pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito do melhoramento genético na produção de suínos e nós temos como objetivo discutir então a importância do melhoramento genético na suinocultura, quais são as bases utilizadas atualmente para a seleção e para esse melhoramento genético e qual é a forma de chegada desse material até as granjas. Atualmente, nós temos trabalhado, então, nos últimos 5 anos, em média, com, esses são dados disponíveis online no concurso Melhores da Suinocultura, traz uma boa amostragem das granjas que existem, que participam desse concurso, é uma boa amostragem da suinocultura brasileira atualmente. Nós temos usado como referência para ter ideia do que está acontecendo. Então, o quanto do melhoramento genético está chegando na ponta da cadeia produtiva. Então, nós vemos que nos últimos 5 anos, em média, as granjas têm aumentado 0,22 desmamado por fêmea por ano. E quando nós passamos para as 10 melhores granjas participantes desse banco de dados, nós trabalhamos com 0,57 desmamados por fêmea por ano de melhoria nos últimos 5 anos. Então, são dados muito significativos. Nós temos aí uma média de 25,9 desmamados por fêmea por ano, na média das granjas participantes desse banco de dados, e 31 desmamados fêmea ano na média das 10 melhores granjas. Hoje nós encontramos com uma certa facilidade granjas já desmamando acima de 32, 33 desmamados por fêmea por ano, de forma consistente, com qualidade, e esses números nos mostram o potencial das linhagens e da suinocultura que nós estamos trabalhando atualmente. Então existe uma diferença de 6 leitões aqui entre a média nacional dessa amostragem desse concurso, entre a média e as melhores. E esse é o nosso potencial. Então, a discussão, o melhoramento está se apresentando como oportunidade. A genética está se apresentando como oportunidade. Nós precisamos trabalhar o manejo e todas as demais características que permitam a expressão de todo esse potencial genético. E outra amostra de que realmente nós estamos melhorando geneticamente os nossos plantéis e melhorando a nossa produtividade é quando nós olhamos a produção nacional de carne suína. Um dado interessante é que até 2009, considerando 2004 a 2009, um aumento geral do plantel de 4,5%, e quando nós observamos a quantidade de carne produzida a partir desse plantel, nós temos um aumento de 18,5% na quantidade de carne suína produzida. Então, um aumento relativamente baixo do plantel, do número de matrizes, e um aumento considerável na produção de carne. Então, isso é melhora de produtividade, isto é melhoramento genético associado à nutrição, sanidade, manejo geral, instalações. Isso é o entendimento da suinocultura e o aproveitamento das oportunidades que o melhoramento genético e as demais ferramentas estão nos apresentando. Nos dados de crescimento e terminação, então nós buscamos redução da conversão alimentar, então aumentar a eficiência da utilização desse alimento fornecido. Isto é um ponto impactante no custo de produção, então você utilizar menos grãos, menos milho, menos soja, menos ração e produzir a mesma quantidade de carne. Nós falamos a respeito de 70% do custo de produção ser de origem nutricional, então o que você gasta para alimentar esses rebanhos, então reduzir conversão alimentar é um ponto importantíssimo, é um ponto econômico. Nós precisamos trabalhar. O aumento de ganho de peso, então é produzir mais carne, mais peso no mesmo período de tempo.
e padronização de qualidade de carne para a indústria, e padronização de carcaças. Então, lá na ponta da cadeia, onde nós estamos produzindo o alimento, transformando o suíno em proteína animal, em carne, nós temos também essa necessidade de padronizar a qualidade da carne. Esses dados são bem difíceis de encontrar na literatura, então nós temos algumas bases de dados e nós temos trabalhado tentando encontrar exatamente quanto nós conseguimos melhorar nesses quesitos nos últimos anos. Então, de 2002 a 2007, nós tivemos um ganho de no ganho médio diário de 75 gramas. É extremamente significativo. Quando nós observamos o que significa o ganho médio diário, quanto esse GPD significa dentro do nosso sistema de produção, é muito simples para a gente conseguir avaliar isso. Nós temos um ganho de peso aqui simulando uma granja com dados fáceis de serem encontrados numa situação bem real. Uma granja com 350 gramas de ganho de peso diário na creche, comparando com uma granja que tem 450 gramas de ganho de peso na creche. Desmamando um mesmo leitão aos 21 dias com 6,2 kg e um peso de saída de creche 4,2 kg superior. Então, nós temos um potencial, nós temos dados que mostram que é possível trabalhar com índices melhores e a melhoria desse índice tem um impacto econômico muito significativo. Quando nós falamos disso na terminação, isso se torna ainda mais importante. Então, considerando uma granja que tenha 800 gramas de ganho diário contra uma granja que tem 900 gramas de ganho diário, no mesmo peso de entrada, nós trabalhamos com um peso de saída 10 kg superior. Nós conseguimos produzir 10 quilos a mais de peso vivo dentro de um mesmo período. Então, utilizar o melhoramento genético, utilizar animais melhorados para as características de produtividade são fundamentais para que a gente consiga se tornar cada vez mais competitivo economicamente. Sobre conversão alimentar, então, e o grande impacto que esse ponto que a ração, que a nutrição desses animais tem sobre o custo de produção, nós temos dados aqui que mostram uma redução de 160 gramas na necessidade de ração por quilo produzido. Então, na necessidade de alimento por quilo produzido em 5 anos. Então, 160 gramas de redução, de melhoria na eficiência de utilização desse alimento. E o que isso significa? Significa trabalhar, mais uma vez com um exemplo prático, uma granja que tenha 80 quilos de ganho de peso entre o momento da saída de creche e o abate. Gastando, então, com uma conversão de 2,8, gastando 2,8 quilos de ração para cada quilo produzido, comparando com uma granja gastando 2,65 quilos de ração por quilo de suíno produzido. Nós vamos trabalhar com 12 quilos a menos por animal. Isso tem um impacto gigante no custo de produção, no consumo de grãos na suinocultura como um todo. Então, nós estamos falando em muitas 1000 toneladas de milho e soja utilizados a menos para produzir o mesmo número de quilos ao abate. Então, se nós considerarmos aqui 12 quilos a menos de ração por animal e considerando 65 centavos por quilo de ração, só com a melhoria na conversão alimentar, nós vamos trabalhar com R$ 7,80 a menos por suíno. Então, é uma diferença impactante no custo de produção, na rentabilidade do negócio e deve ser foco dos programas de melhoramento genético e das granjas, então, para trabalhar os manejos que resultem na expressão dessas características tão significativas que estão sendo selecionadas. E dentro disso tudo, como é que o melhoramento genético chega até os plantéis?
Através da reposição. Então, através da reposição de leitoas e através da reposição de machos. Então, desses animais que vêm das granjas núcleo, que vêm das multiplicadoras e que chegam até as granjas comerciais, então, na base da produção de suínos. Os critérios de descarte de animais, então, até quando nós vamos manter fêmeas, o que é economicamente viável. Então, nós estamos trabalhando com descartes por idade ou por número de partos, em torno de 6 a 8 partos, dependendo do sistema de produção, em granjas comerciais. Isso dá aproximadamente 35 a 40% de reposição na base da pirâmide. Nas granjas multiplicadoras, nós trabalhamos com 50% de reposição ao ano, então fazendo com que o melhoramento genético que acontece no topo da pirâmide chegue até, nas granjas núcleo, chegue até a base da produção. E nas centrais de inseminação comerciais, nós estamos trabalhando e recomendando uma taxa de reposição de 50% ao ano, e nas granjas núcleo, na reposição de machos, trabalhando com 100% de reposição ao ano. Então, é a aceleração dessa reposição de animais, porque o que está acontecendo de seleção e de melhoramento genético ainda é muito significativo e faz com que justifique essa rotatividade tão grande de animais. Então, nós estamos substituindo ao longo, numa central de inseminação de uma granja núcleo, por exemplo, trocando todos os animais, então 100% de reposição no período de um ano, porque o que está acontecendo nessa base de seleção é realmente muito significativo e ainda vai ter um impacto muito grande nos animais ao abate. E a reposição chega até as granjas comerciais de duas formas. Então, nós podemos trabalhar com reposição interna, onde nós trabalhamos com reprodutores produzidos dentro da nossa própria granja. Então, nós temos uma parte da nossa granja comercial transformada em granja multiplicadora, ou nós podemos adquirir os reprodutores comerciais, já então os machos e as fêmeas comerciais, diretamente dos rebanhos de multiplicação. Então, seria a reposição interna, onde eu tenho uma parte da minha granja comercial destinada à seleção, eu tenho uma mini multiplicadora dentro da minha granja, e na aquisição de reprodutores externa, onde eu compro de uma grande multiplicadora ou de uma multiplicadora externa. Quais são as vantagens da reposição interna? Especialmente sanitárias. Então, quando eu tenho as avós dentro da minha própria granja, elas já estão sanitariamente adaptadas ao meu plantel. Então, não há necessidade de quarentena, porque eu já estou produzindo os animais dentro da minha granja. A adaptação sanitária é facilitada, porque elas estão já sendo criadas dentro desse ambiente microbiológico e imunológico do meu sistema de produção. E o produtor fica com o controle de todo o processo. Qual é o risco, ou quais são as desvantagens? A gente fica com um excedente de animais que não são selecionados, que tem um desempenho abaixo dos animais do cruzamento comercial. Então, os machos que são filhos dessas avós, quando eu tenho seleção para linhagem materna, eles acabam sobrando dentro do sistema e conhecidamente têm um desempenho um pouco abaixo aos animais do cruzamento comercial. Eu preciso ter um trabalho extra de cuidados com essas leitoas. Então, eu estou produzindo dentro do meu sistema de produção animais que vão ser a minha futura matriz. Eu não posso tratar essas fêmeazinhas como animais que vão ao abate aos 150, 160 dias de vida. Eu preciso trabalhar nutrição, alojamento, condições diferenciadas para esses animais dentro do sistema. E eu preciso controlar os cruzamentos para obter os animais desejados. Então, é importantíssimo que exista esse controle, senão, se eu não utilizar os machos certos, eu perco a seleção genética e eu perco o ganho que eu teria comprando animais de uma multiplicadora, onde todas essas condições são controladas.
Apenas como forma de simulação, uma granja de 500 fêmeas produtivas trabalhando com reposição interna. Se nós considerarmos aqui, então, quanto por cento do meu plantel eu preciso ter em fêmeas de multiplicação? Quantas avós eu preciso ter? Será que se eu trabalhar com 5% do total do meu plantel é suficiente para que eu tenha o número de fêmeas suficientes necessárias para a reposição? Então, nesse cálculo, nós simulamos 5% do plantel total em avós. Esta é a minha mini multiplicadora dentro da minha granja comercial. Eu vou trabalhar com 25 avós, nesse caso de 500 matrizes, 475 comerciais. Considerando uma reposição de 40% ao ano, eu vou precisar de aproximadamente 210 leitoas entrando no meu sistema como reprodutoras. Então, vamos para a multiplicadora agora. As minhas 25 avós, produzindo 10 leitões e meio desmamados por fêmea por parto, vão me dar 630 desmamados, 610 terminados, metade disso serão fêmeas, e a outra metade machos, e dentro disso, para eu ter 210 leitoas para minha granja, eu teria que selecionar 70%. É uma seleção altíssima, provavelmente eu não esteja tendo o rigor que uma multiplicadora comercial teria. Então, dentro desse trabalho, é importante entender que mesmo que eu tenha reposição própria, eu não posso trabalhar com uma seleção muito alta. Eu não posso fechar os olhos para os principais pontos de seleção. Aprumo, ganho de peso, qualidade de aparelho mamário. Então, dentro do meu sistema, eu preciso ser rigoroso. E muitas vezes é nesse ponto que nós descuidamos e na reposição interna nós perdemos melhoramento genético. Então, o que é recomendado? Hoje nós temos trabalhado com 7 a 10% de avós dentro dos plantéis na reposição própria e com uma seleção de fêmeas de até 40%. Dentro desse sistema, então, nós conseguiríamos trabalhar e considerando também reposição dessas avós parecida com a da multiplicadora de 50% ao ano. Nós não podemos esquecer de manter a reposição das nossas avós dentro do sistema.